Sou aracatiense, professora da rede pública de História. E eu nasci em Aracati, morei lá até os 14 anos, a minha família é toda de lá. E a minha relação com Aracati é a relação familiar, de afeto, né? E toda a minha criação em arte é voltada para lá, para as minhas memórias e remete ao Aracati. Eu sou filha de uma enfermeira e de um fotógrafo. Minha mãe a gente perdeu meu pai, né, Marcos Aurélio, quando eu tinha 5 anos. Então eu convivi com o meu pai durante esses 5 anos. Eu cresci tendo acesso ao acervo que ele deixou, o acervo fotográfico. E como eu convivi pouco com ele, o vínculo que eu tinha com meu pai era por meio da fotografia, dos negativos, das câmeras que ele deixou. As lembranças que eu tenho dele são muito ligadas à fotografia, então eu sempre tive curiosidade com relação ao acervo dele. E eu fui crescendo e me interessando por arquivo, por narrativas, por memórias, e acabei decidindo fazer faculdade de História. Uma grande preocupação minha era guardar, como conservar essas imagens e como fazer com que as outras pessoas vissem, porque estava um acervo privado, né? E então foi assim, a partir da faculdade eu comecei a pensar de que forma eu posso guardar esse material do meu pai e de que forma eu posso divulgar. Porque guardar por guardar, para mim não tinha função, eu queria mostrar para as outras pessoas, né? Divulgar, enfim. Surge aí uma oportunidade de um edital do Estado, né? Edital das Artes, e eu escrevi um projeto para desenvolver um fotolivro e uma exposição de arte, de co-criação minha com meu pai. Então, eu escolhi esse tema das enchentes e da cheia de 85, porque quando a gente fala no meu pai, né, no Aurélio, lá em Aracati, as pessoas lembram muito dessas fotos que ele fez da enchente. O projeto chama Cheia, Memórias de Gente de Rio, e ele, primeiro, é um fotolivro com design do Tom Zaranza, que também é aracatiense, e a gente pensou assim, quais imagens podem contar sobre essa enchente. Então, a gente tem imagens de pessoas sorrindo, que é meio bizarro de se pensar, porque a gente pensa no enchente, a gente pensa num momento de catástrofe, né? Só que não representa uma catástrofe para todo mundo. Quem tinha onde se abrigar não passou por grandes dificuldades. Então, ao mesmo tempo, quando você conversa com as pessoas de Aracati sobre o assunto, ao mesmo tempo, tem gente que vai dizer que foi um momento de diversão, porque era uma aventura. E quando a gente fala com pessoas que passaram pela situação de ficarem desabrigadas, a gente já tem uma outra perspectiva dessa enchente, né? Que é um momento de dor, de perda. Então tem essas várias perspectivas que a gente tentou fazer a escolha das imagens que comportassem essas várias narrativas da enchente. E a exposição em si é uma exposição de 13 fotografias impressas em tecido em um tamanho grande, assim, de 1 metro. O processo da video performance foi feito no dique de proteção, onde tem a estrada beira-rio. Esses tecidos passaram por um processo como se fosse retorno às águas. Eu peguei os tecidos e levei para o Rio Jaguaribe e banhei de novo essas imagens, fazendo com que elas se encontrassem com as águas novamente. Esse processo foi filmado, é uma video performance, que também faz parte da exposição, e as imagens também foram tingidas com a água do Rio Jaguaribe, num tom assim de terracota, que remete à lama que
que deixou marcadas as paredes da cidade. E, ao mesmo tempo, tem também, remete assim ao sofrimento, porque parece sangue quando você vê à primeira vista, assim. Então remete também a essa narrativa do sofrimento, da tristeza, né, para as famílias desabrigadas. E assim, eu tive um cuidado, que era uma preocupação minha, de não contaminar a água do rio, né? E a gente tem umas imagens aéreas minhas com uma das fotografias nadando no rio com esse tecido, assim, remetendo a essa ideia, né? O encontro meu com o trabalho do meu pai, o encontro das imagens da tragédia com o rio. Então, é uma imagem que parece pacífica, mas ao mesmo tempo fala de um momento de sofrimento, uma tragédia, né? Então, são muitas perspectivas. E eu mesma tenho medo de entrar no rio, porque o rio é largo, é perigoso, a gente tem muitas histórias de afogamentos ali. Então, quando eu fui gravar, eu fiquei com medo do rio me arrastar, engraçado isso. E dava pra ver, porque a gente gravou em 2 dias. E no primeiro dia eu tava muito tensa, com medo do rio me levar e tal. Então a gente gravou também no segundo lugar, que é no Fortinho, que é uma água mais tranquila. E assim, a minha relação também, e da cidade como um todo, com o Rio Jaguaribe é muito próxima e é ao mesmo tempo uma relação de afeto e de medo, porque o Rio Jaguaribe compõe mais da metade do território do Ceará. Então a gente não consegue falar em Ceará sem falar do Rio Jaguaribe, o Rio das Onças, né, que é o que significa em Tupi-Guarani. E desde pequena eu lembro, né, já assim, com uns 7 anos, eu tenho memórias de quando chovia, uma chuva intensa, a gente tinha medo. Eu chorava à noite com medo da cidade alagar. Por quê? Porque eu cresci ouvindo as histórias das enchentes que inundaram a cidade. Então, desde o surgimento da cidade, enquanto vila, né, vila colonial, ela passa por esses alagamentos, né, essas enchentes. E é assim, ao mesmo tempo que a cidade se abastece desse rio, né, tem essa relação de carinho, tem também esse medo do rio inundar a cidade, né, o centro da cidade. Bom, assim, a gente tem registros de várias enchentes. Mas falando de enchentes do século XX, já temos várias naturais que são seguidas, né? Depois de um período de seca, vem as cheias, né? Vem as enchentes. E elas alagam a região do Vale do Jaguaribe como um todo, não só Aracati, mas a região de Itaiçaba, enfim, as cidades assim das adjacências. E com exceção de uma catástrofe que aconteceu em 1960, que foi o arrombamento do açude do Oroz, todas as outras são enchentes naturais. Então, não se tem, no início do século XX, uma ideia de que é possível barrar o rio para que essa catástrofe não aconteça. Porque a população, né, e o poder público mesmo não tinham a ideia de que era possível controlar a natureza. É só a partir das obras do Juscelino Kubitschek que vai ser possível pensar que é possível, né, existe essa possibilidade de controlar o rio e barrar o rio. Então, depois da construção do Oroz, que o poder público vai começar a apelar para o governo federal para poder barrar esse rio. Então, seguidas as cheias, aí a de 74, que vai ser a enchente, a penúltima enchente, ela vai ser uma enchente que vai deixar muitas pessoas desabrigadas. E aí,
o poder público vai começar a se voltar para um movimento de tentar barrar esse rio. E vai se começar a construir uma obra pública para construir um dique de proteção, para impedir que essa água chegue no centro da cidade. Só que ela não vai ser feita não vai chegar a tempo de barrar a enchente de 84 e 85. Então, 84 e 85 vai acontecer a última enchente que alaga o centro da cidade, e depois disso a gente tem a construção do dique de proteção que impede, enfim, esse alagamento. Por conta tanto de uma qualidade, de uma preocupação com o registro, como é que posso dizer, fotojornalístico, por assim dizer, mas também por uma relação de memória. As pessoas ver essas imagens faz as pessoas rememorarem e lembrarem desse período que marca muito a memória da cidade como um todo, da população, né? Então eu escolhi o tema da cheia de 85 por esse motivo.